Você pensaria que o mundo conheceria todos os detalhes da vida de um dos homens mais ricos do mundo, especialmente porque ele está na lista de bilionários da Forbes há muitos anos. Mas Bill Gates não recebe muita atenção. Houve 2 filmes sobre Steve Jobs e uma dissecação de tudo da Apple, mas o fundador da Microsoft tende a manter um perfil bastante discreto. Então, conheça um pouco sobre o bilionário que abandonou a faculdade mais famosa do mundo. Bill Gates nasceu em Seattle, Washington em 1955. Ele começou a programar computadores aos 13 anos de idade e fundou a Microsoft com seu amigo Paul Allen em 1975. A Microsoft rapidamente se tornou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e Gates tornou-se um dos homens mais ricos do planeta. Em 2020, sua fortuna estimada era de 120 bilhões de dólares. Além de sua carreira empresarial, Gates é conhecido por sua filantropia através da Fundação Bill e Melinda Gates. A fundação tem como objetivo ajudar a resolver alguns dos maiores desafios do mundo, como a melhoria da saúde e da educação global. Em 1975, Gates deixou a Universidade de Harvard para se concentrar na Microsoft. No entanto, ele continuou a se envolver em projetos de caridade e filantropia ao longo dos anos. Em 2006, ele anunciou que iria se aposentar da Microsoft para se dedicar integralmente à sua fundação. Em resumo, Bill Gates é um empreendedor bem-sucedido, filantropo dedicado e uma das pessoas mais influentes e ricas do mundo. Harvard foi muito mais difícil do que ele pensou que seria. Claramente, é preciso cérebro para se tornar um bilionário. Bill Gates sempre soube que era muito mais esperto do que um simples jovem médio de Seattle. Então, no ensino médio, ele exibia sua inteligência, sem dúvida para impressionar as mulheres. As aulas eram fáceis, e quando ele entrou em Harvard, imaginou que passaria pela escola da Ivy League como um gênio nerd durão. Sem que ele soubesse, Harvard era difícil. Está praticamente no nome. Ele tirou B em sua primeira aula teórica de matemática, diz o Business Insider, uma experiência completamente nova. Então Gates mudou sua especialização de matemática teórica para matemática aplicada após sua terrível derrota. Mas um B de uma vez estava longe de seu último fracasso. Antes da Microsoft, ele tinha uma empresa chamada Trafadata que foi um fracasso total. O eventual coproprietário da Microsoft, Paul Allen, conheceu Bill Gates no ensino médio. Num verão, quando Allen estava de volta da faculdade em Seattle e Gates estava no último ano do ensino médio, eles abriram um negócio. Você sabe, apenas travessuras normais de adolescentes. Eles criaram um minicomputador para rastrear o fluxo do tráfego. Embora isso pareça incrivelmente chato, pode ser muito útil para as cidades que desejam saber onde colocar novos sinais de trânsito ou sinais de parada ou fazer alterações ou reparos nas estradas. Gates criou o nome Trafadata, como se fosse algum tipo de doce horrível à base de tâmaras. Gates e Allen tinham um protótipo funcional 2 anos e $1.500 depois. Infelizmente para a dupla de dados, ninguém se importava. Eles não fizeram pesquisa de mercado, então não perceberam que conseguir que o governo local invista dinheiro em qualquer coisa é uma verdadeira dor de cabeça. Na Kneusweg, disse Paul Allen, praticamente não tínhamos clientes. Após 6 anos de tentativas, a Trafadata perdeu $3.494 e guardou seus arquivos de tráfego para sempre. Obviamente, isso não impediu a dupla, e eles criaram a Microsoft, provavelmente para se vingar daqueles que não apreciavam suas ideias de tráfego. Bill Gates foi preso no Novo México. Geralmente, Bill Gates não parece um cara com uma longa ficha criminal. Mas as aparências podem enganar. Em 1977, Gates foi preso no Novo México, embora seu crime exato não tenha sido registrado. Poderia ser algum tipo de esquema de contrabando de drogas com computador? Não, foi uma infração de trânsito, e eles simplesmente não registraram qual erro específico levou à prisão dele. Embora os detalhes sejam incompletos, definitivamente aconteceu, e existem fotos para provar isso. Disse que ninguém está ficando rico fazendo software em 1980. Em 1976, Bill Gates escreveu uma carta aberta aos amadores para desencorajar os amadores de computador a usar seu software sem pagar. A tecnologia era tão nova que não estava claramente coberta pela lei de direitos autorais. Gates estava convencido de que a cultura de compartilhar e compartilhar igualmente dos primeiros viciados em computadores desencorajaria os programadores de se preocuparem em criar um novo software se soubessem que seria apenas roubado.
Gates pensou que a carta seria o fim, já que cartas abertas pedindo às pessoas que comecem a pagar por coisas que podem obter de graça geralmente são muito eficazes. Mas a lei de direitos autorais permaneceu nebulosa. Em 1979, um tribunal federal determinou que uma empresa que vende uma cópia exata do jogo de xadrez para computador de outra empresa não era uma violação da lei, escreve Michael B. Becraft. Em 1980, Gates teve que falar novamente sobre o uso de software não licenciado. Em uma entrevista para 80 Microcomputing Magazine, a mais quente de todas as revistas de microcomputação de 1980, Gates detalhou a importância dos direitos autorais de software e fez esta declaração incrivelmente imprecisa: "Não há ninguém ficando rico escrevendo software que eu saiba." Isso era verdade na época e, com os problemas de licenciamento e o território completamente desconhecido do mundo do software, Gates não tinha motivos para pensar que acabaria se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Ainda assim, essa é uma citação que provavelmente não acabará em muitos memes inspiradores do Facebook. Bill Gates criticou os esforços de Paul Allen quando Allen estava com câncer. Bill Gates e Paul Allen tiveram um longo relacionamento de trabalho juntos. Após o fracasso do Trafodata, os dois seguiram em frente, trabalhando febrilmente para criar o software necessário para o futuro mundo da informática. Desde que Gates nomeou o Trafodata, Allen achou melhor assumir a nomeação de quaisquer empreendimentos futuros, e ele criou o agora lendário nome Microsoft, relata The Guardian. Gates tinha muito respeito por Allen. Na verdade, ele abandonou Harvard no segundo ano para se juntar a Allen no Novo México para expandir seus negócios. Mas ele nem sempre o tratou como um igual. Quando lançaram seu primeiro grande projeto, a linguagem de programação BASIC, Gates passou horas verificando novamente todo o trabalho de Allen. Acontece que estava livre de erros. Apesar das grandes contribuições de Allen para a Microsoft, em 1982, ele ouviu Gates e Steve Ballmer falando sobre as contribuições decrescentes de Allen, conspirando sobre como eles poderiam diluir seu patrimônio. Mas Allen não estava apenas relaxando. Ele tinha câncer. Allen ficou chateado com o plano de tentar roubar dinheiro do cara com câncer e saiu da empresa um pouco depois. Felizmente, o baixo custo de Gates funcionou a favor de Allen. Gates queria comprar de Allen suas ações por $5 por ação. Allen queria $10. Gates disse não, obrigado, então Allen manteve seu estoque. Allen ganhou quase $20 bilhões, tudo por causa dos métodos baratos de Gates. Bill Gates lidou com muitos problemas de monopólio. À medida que a Microsoft se tornou enorme, eles enfrentaram muitos problemas de monopólio. Não que Bill Gates continuasse instalando hotéis em Boardwalk e Park Place, mas os Estados Unidos o estavam investigando por violar as leis antitrust. O governo estava de olho na Microsoft desde 1990, relata Wired, e em 1994 fez com que a Microsoft assinasse um acordo para não usar sua preeminência sobre o mundo do software para impedir a concorrência. Em 1997, os Estados Unidos atacaram novamente, entrando com um processo alegando que a Microsoft violou o acordo ao forçar os fabricantes de PCs a enviar o Internet Explorer com o Windows 95. Os tribunais acharam que estavam impedindo a entrada dos concorrentes de propósito. O processo prosseguiu, com a Microsoft alegando que era fácil remover o Internet Explorer e testemunhas opostas dizendo que era impossível removê-lo. Muitas filmagens emocionantes do tipo "posso deletar este ícone" estão flutuando em algum lugar. A Microsoft concordou que os fabricantes de computadores poderiam ter a opção de incluir ou não o Internet Explorer no Windows. Mas isso não foi o fim. Depois de muitos anos, um tribunal considerou que a Microsoft estava agindo como um monopólio e ordenou que a empresa se desmembrasse para afrouxar seu controle sobre o setor. Mas depois de muitos apelos, esse julgamento foi anulado e, em 2002, a Microsoft concordou com um acordo. Isso significava que a Microsoft poderia permanecer uma empresa, mas eles tinham que tornar seu software compatível com trabalhos não Windows e não poderiam entrar em nenhum novo acordo que mantivesse os concorrentes fora da nova tecnologia de computador até 2011. Em 2011, a Microsoft finalmente estava completamente fora do mercado da floresta com todo esse negócio de monopólio. E levou apenas 21 anos. Bill Gates é dono de uma casa insana chamada Xanadu. Embora Bill Gates tenha tido sua cota de dificuldades, ele foi recompensado por seu gênio do software com um patrimônio líquido de $124 bilhões em 2021. Ele não é conhecido por esbanjar em compras loucas e caras.
Ao contrário de Paul Allen, que era dono do Seattle Seahawks, tinha uma coleção de aviões de guerra antigos e fez um museu do rock em Seattle que contém muitos de sua coleção pessoal. Gates não tem nenhum desses hobbies. Mas ele deu tudo de si em uma casa insana. Situada no Lago Washington, a propriedade de 20.000 km² é chamada de Xanadu. Embora ele não pareça um rato de academia, Gates construiu um centro de fitness de 700 metros quadrados, completo com sala de trampolim. A parte mais legal é que o Xanadu possui uma tecnologia de casa inteligente maluca que nenhum de nós terá por mais 40 anos. Cada convidado que entra recebe um alfinete. Esse alfinete interage com sensores espalhados pela casa que ajustam o ambiente com base no seu gosto musical e de iluminação. Gates já estava à frente com a tecnologia Touchpad, já que tinha um pad em todos os cômodos para controlar a temperatura desde 1995. E dentro das paredes da mansão está o Codex Lester, um notebook de Leonardo da Vinci, que Gates comprou por 30,8 milhões de dólares. Se ao menos todos pudessem crescer para viver o sonho de toda criança de possuir os rabiscos de um gênio do século XVI. A Fundação Bill e Melinda Gates encabeça a lista de instituições de caridade da Forbes. Apesar de sua luxuosa casa, Bill Gates realmente doa muito de seu dinheiro. Bill e Melinda Gates geralmente encabeçam a lista da Forbes das pessoas mais filantrópicas e não têm intenção de diminuir sua generosidade. Em apenas um ano típico, a fundação doou 2,65 bilhões de dólares para o combate à malária, poliomielite e outras doenças, doando toneladas para a Organização Mundial da Saúde. Eles decidiram dar um pequeno bônus de 50 milhões de dólares para a Iniciativa Internacional de Vacinas contra a AIDS, apenas por diversão e também para ajudar o mundo. A Fundação Gates também doa milhões em bolsas de estudo para faculdades e outras causas educacionais. Ele deu quase $1 bilhão em bolsas de estudos para estudantes de minorias e recentemente criou um programa de bolsas de estudos em Cambridge com um fundo de 210 milhões de dólares. Ao todo, Bill e Melinda Gates doaram quase 30 bilhões de dólares. Quando ele morrer, deixará a maior parte de seu dinheiro para a caridade. Quando não estão ocupados conversando com o pai nos carros, os filhos de Gates devem se preparar para sua herança doentia de bilhões de dólares, certo? Bem, Bill Gates não acha que seus filhos devam ficar com a maior parte de sua riqueza depois que ele se for. Seus 3 filhos não terão necessariamente que trabalhar no McDonald's, mas não vão definhar em suas próprias mansões no estilo Xanadu. Eles nunca ficarão mal, explicou Gates. Nossos filhos receberão uma ótima educação e algum dinheiro, mas eles sairão e terão sua própria carreira. Não é um favor para os filhos que tenham grandes somas de riqueza. Caminho próprio. Gates afirma que cada criança receberá 10 milhões de dólares. Felizmente, seus filhos concordam com seu econômico plano de herança e estão felizes porque o dinheiro será usado para ajudar aqueles que precisam muito mais. Este vídeo abriu nossos olhos sobre verdades ocultas sobre Bill Gates e mostrou uma perspectiva diferente da narrativa convencional. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e tenha ficado surpreso com as informações reveladas aqui. Não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de muito mais conteúdo interessante e surpreendente. Obrigado por assistir!